abençoe, graça e paz. Somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Estamos na Avenida dos Italianos, número 975. Quero convidar a igreja nessa hora a se colocar em pé e nós vamos iniciar esse culto e vamos iniciar louvando ao Senhor. Eu quero convidar vocês a abrir seus cantores no hino de número 198 do nosso cantor cristão, hino de número 198. É um hino conhecido e provavelmente quem não está familiarizado com as numerações vai logo lembrar, pois esse hino de número 198 do cantor diz assim: a mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. É um nome antigo, bem conhecido. Então vamos louvar o Senhor, abrindo o nosso culto nessa noite, o hino de número 198 do nosso cantor cristão. Louvemos o Senhor. A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até no meio de um olhar. Orar, você viver, confiar só em Jesus. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até no meio de um olhar. Nossas plantas já levou, aleluia, sua vida entregou, aleluia, para o seu Cristo a Deus. Orar, pois viver, confiar só em Jesus. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até no meio do olhar. Sua graça nos levou, aleluia, eterna vida lá no céu. Confiar só em Jesus, aleluia, convertemos hoje bem para Deus. Orar, pois viver, confiar só em Jesus. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até no meio do olhar. Aceitai a salvação, aleluia, seguimos do Senhor. Proclamai o seu perdão, aleluia, exaltai o grande Redentor. Orar, pois viver, confiar só em Jesus. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até no meio de um olhar. Senhor, nós louvamos o teu nome nessa noite, te bendizemos na beleza da tua santidade, porque esse hino que acabamos de entoar é uma mensagem real. O Senhor salva. Essa mensagem não pode ser alterada. Essa mensagem é verdadeira. Então, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tu possas nos olhar com a tua misericórdia, com a tua bondade, com o teu querer. Estamos reunidos nessa noite para te exaltar, para glorificar o teu bom e poderoso nome. Fala conosco, repreenda toda ação dos principados, das potestades, dos espíritos que agem territorialmente, mas também de espíritos que agem nas regiões celestiais.
dá ordem aos teus anjos a respeito de cada um de nós e da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, desde agora e para todo sempre. A Igreja de Jesus diz: amém. Queridos, vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. E a leitura encontra-se no livro do Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículo 53 ao versículo 56. E dirigiram-se de barco, Jesus e seus discípulos, à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo os conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que estavam, os que se achavam enfermos, todos. E onde quer que entravam, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhes que os deixassem tocar, ao menos na obra da sua roupa. E todos que tocaram sararam. Amém? Você pode se assentar. Quero convidar o conjunto de Ebenezer, que vai estar louvando ao Senhor. Meus queridos, queria lembrar aos irmãos que nós estamos em campanha de missões de Rio. E o nosso tema desse ano, promovido pela Convenção Batista Carioca, é uma igreja para a cidade, luz para o Rio. A nossa divisa encontra-se em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Lembrando que, se você já tem o nosso envelope, foi confeccionado um envelopezinho aí pardo, quem está
à minha esquerda, que é a direita dos irmãos, vocês vão ver que na janela existem alguns envelopes, e eles são envelopes justamente destinados para a campanha de missões livres. O que é a campanha de missões livres? A campanha de missões livres é algo promovido pela CBC, Comissão Batista Carioca. E o que acontece especial aqui na nossa região, sudeste, nesse Rio de Janeiro? É que alguns missionários eles trabalham direto com capelania hospitalar, capelania portuária, prisional e portuária inutado. Então, alguns missionários da CBC, da Comissão Batista Carioca, eles estão fazendo justamente esse trabalho. Aonde? No Rio de Janeiro. Então, Missões Rio já está dizendo, é um projeto, é um trabalho batista promovido pela Convenção Batista Carioca. É óbvio que em outras convenções estaduais também está acontecendo. A missão em São Paulo, no Espírito Santo, e aqui nós chamamos no Rio de missões urbanas. Então, não deixe de contribuir. Nós estabelecemos um alvo. Por muito tempo, o nosso alvo foi R$1.000. Hoje nós entendemos que a circunstância que vivemos como igreja, nós somos impossibilitados muitas vezes a atingir isso. Mas o que Deus colocar no seu coração e com o esforço nosso como igreja, nós estaremos enviando, que for arrecadado, para a Convenção Batista Carioca, a nossa oferta de missões livres. Podemos então recitar o nosso tema, podemos então também dizer a nossa divisa. Nosso tema está projetado aqui sim, que ele diz: uma igreja para a cidade, luz para o Rio. Nossa divisa: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está no céu. Mateus 5:16. Nós vamos ter nesse momento, voltado dentro da direção do culto, um momento intercessório, um momento de oração. E nesse momento intercessório, nesse momento de oração, nós estaremos também lembrando de missões livres, pedindo ao Senhor que Igreja Batista Memorial, as igrejas batistas do estado do Rio de Janeiro, elas possam ser luz para a nossa cidade, né? Que feliz é a cidade, vou conjecturar, os judeus, ele é o Senhor, visto que o Salmo diz, feliz é a nação, por isso que eu falei de conjectura. Vamos então orar, vamos então nesse momento lembrar da campanha de missões livres, e se algum irmão tem algum pedido especial ou um agradecimento, gostaríamos de agregar nesse momento de oração o seu pedido e agradecimento. Algum irmão? Se não, vamos nos colocar em pé. Fala, Gabriel, meu filho. Pelo seu primo, qual o nome dele? Átila. Ok, vamos lembrar do Átila nesse momento de oração. Vamos então nesse momento orar, vamos então clamar ao Senhor. Vou convidar a diaconisa Raquel para que ela esteja aqui orando. Saiu. Ah, não, está ali. Para que ela esteja nesse exato momento orando ao Senhor, colocando a vida do primo do Gabriel Átila e a campanha de missões e a esposa do nosso querido irmão ali, Cássio, colocando esse momento. Vamos orar? Oremos com a diaconisa Raquel. Senhor, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela noite, te agradecemos pelo dia que o Senhor tem nos dado por essa noite maravilhosa, que estamos na tua casa com vida e saúde, Senhor. Sim, claro. Nós queremos, Senhor, voltar ao nosso coração diante de ti. Amém. Em favor dos nossos funcionários, Senhor, em favor da campanha, Senhor, de missões, Senhor, em favor de tudo quanto os funcionários precisam e quanto as igrejas precisam.
precisam, Senhor, também Aleluia. nesta cidade, Senhor. Que nós possamos ver grandes diferenças na nossa cidade. Amém. Para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a contribuir, a estar trazendo, Senhor, a nossa oferta de missões. E, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado na nossa igreja. Amém. Senhor, abençoe cada missionário, abençoe, Senhor, a nossa cidade, dá paz, Senhor. Ó Deus, que as nossas orações subam ao trono da Tua glória. Verdade. Traga paz à nossa cidade. Senhor. Glória a Deus. Deus, nós queremos Excelente. colocar diante de Ti a vida, Senhor, de cada irmão, cada pedido de nossos corações, na nossa mente. Nós entregamos diante de Ti, Senhor. Nós colocamos todo o nosso agradecimento e pedidos ao Senhor nesta noite, Senhor. E nós queremos colocar em especial o que foi feito em favor do primo, Senhor, ó Deus, de Gabriel, Senhor, toma a vida dele, Senhor, sabe Como Átila. Senhor, toma, Senhor, o Átila, Deus, toma nas tuas mãos. Aleluia. Tu sabes o que ele precisa, Senhor, e que, ó Deus, que Gabriel possa ver o Senhor fazer maravilhas na vida do seu primo, Amém. para a honra e glória do Teu nome. Senhor, nós queremos ainda continuar pedindo ao Senhor em favor da Beth. Nós já estamos louvando o Teu nome e por tudo como o Senhor tem feito já na vida da Beth. Aleluia. Por todas as coisas que têm acontecido, Senhor, nós temos visto a Tua glória, Senhor. Que a Tua serva possa testemunhar, Senhor, a respeito, Senhor, do Teu milagre na vida dela, Pai. Irmão Cássio possa glorificar o Teu nome, Senhor. Ó, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, entregamos as nossas vidas. O Senhor nos dê, Senhor, questões de um culto abençoado. Senhor, o Senhor possa falar ao nosso coração, Senhor. Na oração que fazemos a Ti, Pai, eu rogo a Ti, com perdão dos Teus pecados, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, vamos louvar o Senhor. Quero convidar os irmãos, como falamos de missões. Pela manhã cantamos o hino de número 436 e mais uma vez estaremos louvando o Senhor com o hino de número 456. Dai-nos luz, uma voz ressoa de geral clamor, dai-nos luz, dai-nos luz. Os milhões de trevas, cheios de favor, pedem luz. O coro é lindo, dai-nos luz, a luz gloriosa, a luz de perdão, de paz e amor, dai-nos luz, a tão poderosa luz de Jesus, o Salvador. Louvemos ao Senhor, hino de número 436. Uma voz ressoa de geral clamor, dai-nos luz, dai-nos luz, dai-nos luz, os milhões em terra cheios de favor, dai-nos luz, dai-nos luz, dai-nos luz, a gloriosa luz de Jesus, de paz e amor, dai-nos luz. Jesus,
Amém, queridos. Deus abençoe o quarteto Ebenezer, Deus abençoe a vida desses irmãos, e nós estamos em esforços para louvar e adorar um Deus Todo-Poderoso. Meu querido, eu quero nesse momento dos dízimos das ofertas convidar vocês a estarem abrindo suas Bíblias num texto da Palavra de Deus, quando Davi, lá em Crônicas, no capítulo de número 30, em Crônicas, capítulo 30, ele vai falar algo extremamente desafiador. E eu e você, perdão, 29, 1 Crônicas 29, e eu e você podemos tomar isso como sendo algo também para as nossas vidas. Primeiro livro das Crônicas do Rei de Israel, capítulo de número 29, do verso 1 em diante, diz assim: Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Vocês sabem que Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço sem experiência. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Porém eu, pois com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as obras de bronze, ferro para as obras de ferro e madeira para as de madeira, pedras preciosas como pedra de ônix, pedra de engaste, pedra de várias cores de mosaico e toda sorte de pedra preciosa, e mármore, e tudo eu preparei em abundância. Ainda porque amo a casa do meu Deus, ao ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes da casa, ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas voluntariamente ou com liberalidade a Adonai Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre a empresa do rei, voluntariamente contribuíram. Texto lindo, é um texto que na literalidade ele está falando sem nenhum tipo de alegoria, sem nenhum tipo de invenção, sobre contribuição. Liberalidade, exercício de fé. Davi sabia que ele não iria construir o templo, porque havia nele culpa de sangue, havia nele posicionamentos, posturas, que ele havia sido perdoado pelo Senhor Deus, mas que Deus o impossibilitara de ser o edificador de uma grande obra. E aí ele traz um desafio. Por quê? Parece que se fosse Davi o idealizador dessa grande obra, os príncipes, os capitães, os líderes que eram administradores, eles iriam contribuir porque era Davi. Mas Davi dá uma palavra e mostra que mesmo ele impossibilitado de ser o edificador desse grande templo do Senhor, mas o seu filho, ele na sua particularidade, entende que mesmo que não faça, ele tem o amor, ele tem a fidelidade de contribuir. E o que é interessante disso tudo? O exemplo de Davi
contagiou aqueles que estavam junto a ele. Podemos entender que, quando cada um de nós entendemos a prerrogativa, a perspectiva da contribuição na casa do Senhor, isso vai motivar outros também a serem contribuintes. Isso vai levar outros a exercerem o mecanismo da fé. E aí Davi vira-se e diz: quem hoje está disposto liberalmente a trazer uma oferta ao Senhor? Eu acredito que podemos fechar essa palavra desafiando você também, membro dessa comunidade de fé, para que você possa, com liberalidade, ofertar, com liberalidade, dizimar, com fidelidade ao Senhor. Vamos pôr em pé. Nós queremos cantar mais uma vez um hino. Esse hino diz que riquezas não preciso ter, mas sim celestes bens. Então vamos louvar o Senhor com o hino de número 395 do nosso cantor cristão. Cristo satisfaz. E se você trouxe o seu dízimo, se você trouxe a sua oferta, você vai poder sair do seu lugar e depositar no altar do Senhor. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Amém. Obrigada, Senhor, por cada irmão que aqui está, Senhor.
Obrigada, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram colocadas aqui no seu Glória a nome, Deus. no seu obrigado, claro. Aleluia. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada pelas nossas vidas. Obrigada porque tu és misericordioso. Louvado a Deus. Ó Deus, eu só tenho a te agradecer, Senhor. Porque são muitas bênçãos, Senhor. Às vezes a gente só sabe pedir, Senhor, mas nós temos sempre que te agradecer. Amém. Tudo isso, Senhor, eu te entrego. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, antes de você se assentar, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Nós vamos fazer uma leitura dos versículos 27 até o versículo de número 39. Lucas 5, do 27 até o versículo 39. Lucas 5, do 27 ao 39. Vamos lá ao texto? Diz assim a palavra de Deus: passando essas coisas, saindo viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Jesus, segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Você sabe o que é Mateus. Então ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comes e bebes com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Versículo 36. Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhe disse Jesus uma parábola: ninguém tira um pedaço de pano ou de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Você pode se assentar em Jesus? Senhor, em nome de Jesus, pedimos por essa palavra que será ministrada. Abençoa-nos, fala os nossos corações. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nessa noite eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre esse texto que acredito eu que não é novo para nós. Até porque você tem nesse versículo, nesse capítulo, dois versículos que usamos como um adágio, usamos
como algo popular. Como não se põe remendo novo em roupa velha, como também não se pode colocar vinho novo em odre que velho. Só que muitas das vezes nós produzimos ou repetimos alguns adágios, alguns ditos, e não temos a compreensão do significado real desse adágio ou desse dito. Porém, nessa noite eu estou preocupado em trabalhar com vocês aqui os significados de alguns ditos populares. O que eu estou querendo nessa noite trabalhar com vocês é algo que o texto da palavra de Deus mostra claramente que a grande dificuldade dos fariseus e dos escribas entenderem o que estava acontecendo era porque eles não estavam prontos, eles não estavam preparados a viver o novo. Quando você analisa esse texto, todo teólogo ele vai trabalhar um pressuposto que é muito real. Jesus ele usa essa parábola do pano novo e o pano velho e do odre novo para receber vinho novo. Por quê? Porque até aquele momento o que estava sendo predominante era a lei mosaica. Você tem aqui alguns que vão surgir pós-exílio, né? Que são os partidos, as seitas que compõem o contexto cultural e religioso de Israel. E com certeza eles eram defensores do quê? Da lei. Hoje pela manhã nós falamos sobre serviço. Trabalhamos um texto que eu afirmei que muitos de vocês provavelmente nunca tinham atentado que a caminhada de Jesus pela estrada de Emaús traz ali serviço, ou melhor, traz a visão de servo com visão para serviço. E como foi que nós começamos a entender isso? Por algo cultural, de cunho judaizante. Quando Jesus ele anda na estrada de Emaús com Cleopas e o segundo discípulo que nós não sabemos o nome, ele começa a conversar. Aqueles homens estão preocupados porque eles achavam que Jesus, o filho do carpinteiro José, o grande profeta, ele veio para restaurar politicamente Israel, tirando Israel do domínio de Roma. E eles estão ali resignados. Pensávamos nós que ele iria redimir Israel. E quando Jesus Cristo caminha por eles, vocês viram, né? Que ele usa aquela palavra nécio, sem entendimento. O problema de vocês não me reconhecerem é porque vocês estão com os olhos tapados. Porque a minha palavra não entrou e desceu ao coração de vocês. E ele fala nécio, tardio de coração. Palavra cardia, né? Ou palavra coração no grego, cardia. Por isso que eles não conheceram. E quando eles estão na estrada de Emaús, aqueles dois discípulos constrangem Jesus a entrar na aldeia. Isso mostra que provavelmente eles moravam lá naquele lugar. E quando que eles vão ter os seus olhos abertos? Quando eles estão à mesa. A cultura judaica é linda, porque na cultura judaica você aprende que mesa é lugar de comunhão, lugar de aliança, mas lugar também de serviço. Nobres judeus de poder aquisitivo, eles tinham os dulos. E nós falamos, que os discípulos comem sem lavar as mãos, e Jesus falou que contamina o homem não é comer sem lavar as mãos. Porque era na prática, junto à mesa, que o servo lavasse mãos, cabeça e pés do seu Senhor. E quando Jesus Cristo está à mesa, sentado,
existe uma outra tradição da mesa. É que quando você leva alguém à sua casa, ele não vai servir, mas é você que convidou que serve. E o texto diz que Jesus serviu. Tomou o pão, abençoou, e o texto diz que os olhos dele o quê? Se abriram. Jesus o serve. E não vai ser diferente aqui. Por que não vai ser diferente? Porque nesse exato momento, Jesus Cristo, mais uma vez, sendo ele um judeu, sendo ele um conhecedor da cultura, ele mostra claramente que quando nós não estamos preparados a receber algo novo, nós vamos desperdiçar. E aí ele diz, é como colocar um remendo em um pano que, velho, não vai segurar. O pano velho não tem como deter o remendo. Ou como pegar um nobre de couro de animal, você pisar no lagar a uva, passar pelo processo de tirar as impurezas e lançar dentro desse odre para que ela inaline um vinho fermentado, vai ter que passar por um processo chamado o quê? Fermentação. A fermentação são moléculas de gases que vão fazer o que com o couro? Delatar. Se o couro for velho, ele vai se romper. E o que vai acontecer com o vinho? Vai ser desperdiçado. Lembra como Jesus falou que não se dá pérolas ao quê? Aos porcos. Muitas vezes, irmãos, nós estamos longe da perspectiva de ter compreensão do novo de Deus. O novo de Deus, para vir na nossa vida, ele precisa estar atrelado a algumas coisas. Primeira, quebra de paradigmas, conceitos que eu recebi e eu guardo esse conceito como sendo uma o quê? Verdade. Não chupe manga e depois tome o quê? Leite. Não pode molhar a cabeça depois que você o quê? Come. Não pode dormir, tem que esperar a primeira digestão para depois. E é engraçado, gente. Século 21. Você acredita que ainda tem pessoas que fazem isso? Isso são mandamentos humanos que foram recebidos, que a ciência comprova que não há o quê? Veracidade nisso. Quando Jesus Cristo, ele agora quer ensinar algo novo, ele vai precisar quebrar paradigmas na vida de quem? Desses religiosos. E parece que Jesus ele tinha uma coisa que ele gostava de desafiar pessoas. Ele passa numa coletoria, está Levi ali, que é Mateus. Vocês lembram? Mateus, o publicano. Lucas usa Levi. E quando ele vê Mateus na coletoria, ele olha para Mateus e diz, deixa tudo aí, Deus. Lucas afirma que Jesus Mateus dá um banquete. E quando Mateus dá um banquete, ele convida outros o quê? Publicanos. Vocês querem entender uma coisa? Vocês já leram na Bíblia quando diz assim, não ameis como o quê? Os publicanos. Sabe por que o texto diz isso? Porque os publicanos, eles eram discriminados. E por que os publicanos eram discriminados? Porque eles viviam uma coisa que desagradava parte dos judeus. Eles cobravam impostos para o governador da província, o governador apresentava isso ao imperador. E o que eles faziam? Botavam juros em cima.
Então o imperador diz, a Galileia tem que pagar 3 dracmas de impostos à casa de um galileu. Eles cobravam 4. Isso para os judeus era usura, que classificando na língua popular, ou no século XXI, é cobrar o quê? Juros. E eles não gostavam dos publicanos. Consequentemente, os publicanos se isolavam. Eles viviam entre publicanos. Por isso que Jesus diz, não ameis como os publicanos. Porque os publicanos só amavam quem amavam quem? Eles. Então os publicanos logicamente se amavam, mas eles não amavam o outro. E quando esses líderes religiosos olham Jesus chamando o publicano e entrando na casa do publicano que preparou para ele um banquete, gente, isso aí traz indignação. É mais ou menos assim. Maria é uma mulher branca, descendente de alemão. Tem uma filha linda, bonita, e sabe o que a filha de Maria resolveu? Casar com um negão. Entenderam? Para um racista, isso é o quê? Inadmissível. Para os judeus era inadmissível um homem justo sentar à mesa com pecadores. Aí eles vão e falam para os discípulos assim, poxa, o teu Senhor, ele senta com os pecadores, e Jesus tem uma palavra e diz assim, olha só, quem necessita de médico, não é quem está bom. Quem necessita de médico são os cristãos doentes. Eu vim ensinando para quem? Para os doentes. Aqueles fariseus e aqueles escribas, o que eles deveriam fazer? Aqueles saduceus e aqueles escribas, o que eles deveriam fazer? Recolher a sua insignificância e o quê? Ir embora. É verdade, né? Eu tenho preconceito, eu não tenho essa vertente de entendimento, mas ele tem, não. Eles querem atiçar Jesus Cristo. E aí você vê a cultura. Por quê? Porque primeiro, eles colocam mandamento de ordem humana, tradição humana. Deus não ensinou que não se podia sentar junto a um homem que comete pecado, ou pois sua natureza é pecaminosa. E aí eles falam, tudo bem. Mas a tradição religiosa ensina uma coisa. Os discípulos de João, eles jejuam. E por que os teus não jejuam? Jesus é manso, humilde, extremamente paciente de coração. E aí o que ele vai fazer? Ele vai contar uma história. Uma história do cotidiano que não era nem o que chamamos de um midrash e nem era também o que se chama dos contos talmúdicos. Mas ele vai falar algo que ele está completamente familiarizado. Agricultura, ele sabe o que é lagar. Pecuária, ele sabe o que é o couro. E a uva. E ele sabia o processo de fermentação. Então ele chega e diz assim, quero contar para vocês uma palavra. Não se pode pegar um pedaço de pano provavelmente estava no linho novo e tentar remendar um pano no linho que velho. Aqueles homens saduceus e escribas, eles sabiam disso. O que ele está dizendo é verdade. Mas também tem uma segunda coisa. Vocês não podem pegar o couro do animal
que virou um odre de vinho e colocar o vinho para o processo de fermentação, se o odre for o quê? Velho. É verdade. Vai dar gases e o vinho vai o quê? Se perder. Jesus ali, ele está mostrando claramente para mim e para você o que nós queremos trabalhar nessa noite. A igreja e o novo. A igreja e o novo. Será que de repente nós fazemos parte de uma comunidade eclesiástica, estamos aptos para viver o novo? Ou será que nós estamos mantendo os nossos rudimentos, as nossas tradições, os nossos costumes, porque aprendemos assim? Na palavra introdutória dessa ministração, eu escrevi o seguinte: quando me deparo com o hino de número 198 do cantor cristão, percebo em suas estrofes um teor de infalibilidade contidas em cada estrofe. A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Isso é verdade ou mentira? Ninguém pode mudar isso. Porque quando você canta esse hino, a cosmovisão, a ideia central do hino é mostrar o quê? Que Jesus salva. Jesus salva. Fora de Jesus, não podemos encontrar outro nome por qual vamos receber salvação. Um hino que mostra o real teor da mensagem de salvação proferida por Cristo e cantada por quem? Pela sua igreja. Quando nós louvamos ao Senhor com esse hino, nós estamos simplesmente dizendo, queremos dizer em voz audível que Cristo tem poder para salvar. Esse paradigma, esse conceito, não é humano. Ele é o quê? Esse não se quebra. Esse não se muda. E aí eu continuo que mostra o real da mensagem da salvação proferida por Cristo e cantada pela sua igreja. Não podemos mudar isso ou tentar estabelecer uma nova ideia. Mensagem essa que afirmamos dizendo que salvação somente por Jesus Cristo. Entendemos então que a mensagem que a igreja deve pregar não pode sofrer alteração, porém a forma como transmitir pode variar dependente das épocas, tempos, lugares e pessoas. Aí tem que haver paradigma. A mensagem que afirmamos quando dizemos que Cristo salva não pode ser o quê? Mudada. Porém, a forma de transmitir, ela sofre o quê? Alterações. Aí que entra o pano e aí que entra o odre. Se nós não tivermos a compreensão, como igreja do Senhor Jesus, de um tempo de era moderna, de mudanças repentinas, cotidianas, mudança brusca, nós nos tornamos obsoletos na forma que estamos transmitindo a mensagem que é Jesus Cristo que é salva. Não tem, irmãos, como a igreja no século de número 21 avançar, se ela quer botar remendo novo em estrutura que é o quê? Velha. Não tem como uma igreja estar cheia do Espírito Santo se ela quer botar vinho em odres o quê? Velhos. Vocês perceberam uma coisa no campo social? Eu não sou alguém adepto de futebol. Não tenho nem time. Brinco do Botafogo, meu pai era botafoguense. Falo do Vasco porque meu filho é vascaíno.
Mas eu não tenho aquele negócio de ser contra Flamengo, ser a favor de... Não, mas jogar time carioca, eu não você se for carioca. E uma coisa que me chamou a atenção é que o futebol brasileiro, em aspecto seleção, quem é goleiro vai concordar comigo, está obsoleto. Isso é a consequência pela qual o Brasil já há anos não consegue ganhar uma ou quê? Copa do Mundo. O último título mundial foi em 2002. E aí o que a CBF fez? A CBF deu, por dizer assim, elas agiram com extrema astúcia. Extrema astúcia. Eles contrataram um técnico chamado Ancelotti, um italiano. Esse técnico, ele é técnico do maior detentor de títulos da Europa, tá certo, Zé? Que é Sociedade Real Madrid, não é isso? Real Madrid. Todo mundo conhece. Por quê? Porque o futebol europeu é o que está sendo detentor dos campeonatos, visto que quem ganhou a última Copa foi o futebol latino, Argentina. Mas quem foi para a final? França, um time da Europa. E você vai ver uma coisa engraçada, né? O time da Argentina era composto, na maior parte, dos jogadores que trabalham, jogam aonde? Na Europa. E a CBF falou assim: o nosso futebol, ele pagou. Não é mais o futebol de talento que ganha uma Copa. Não é o futebol da genialidade. É o futebol que está aqui, ó, agora. Você pega jogadores, e eu fico vendo algumas coisas, eles não têm talentos. O Cristiano Ronaldo, qual é o apelido que eles falam? Ele é um robôzão. Você sabe por que isso? Porque Cristiano Ronaldo não é um craque. Ele se transformou em um craque. Muito velho. Muito velho. O Messi, ele é um craque. Cristiano Ronaldo é um robôzão. E aí a CBF fez o seguinte: vamos fazer o Ancelotti. E todo mundo, né, falou, pô, entre o Ancelotti, eu prefiro, que está lá no Guardiola. Pô, o Guardiola, pessoal, só tem uma X, não, Guardiola é isso. Mas o que a CBF quis fazer? Ela quis mostrar que precisa ser implementado nos jogadores da seleção brasileira uma mentalidade de ritmo de jogo com aspecto o quê? Europeu. E no Brasil é o treinador que, quando se discute de esporte, fala que ele tem esse aspecto de treino. Diniz, técnico que tem no Fluminense. Quem está interino? Diniz. Na verdade, o Ancelotti não vai vir, gente. Mas a CBF está querendo induzir os torcedores a entender. É brasileiro, mas tem uma perspectiva de jogo, como diz eu, por que eles perceberam? Estamos ficando obsoletos. Não estamos conseguindo atingir. Irmãos, não é diferente com a igreja. Qual a mensagem da igreja? Jesus o quê? Salva. Isso muda? Não. Mas quais são os trâmites? Quais são as estratégias? Quais são os princípios que estão sendo utilizados? São para esse tempo? Ou será que eu, pastor Márcio, estou pegando segmentos antigos, querendo botar nesses segmentos antigos pano novo, ou querendo botar nesses segmentos antigos um odre para receber vinho novo, mas sendo um odre o quê? Nós precisamos ter isso. No texto de Lucas 5, podemos perceber esse fenômeno, começando nos versículos 27 até o versículo
39. O feito de Jesus em chamar um publicano que estava na coletoria para ser seu discípulo e ainda participar de um banquete promovido por ele com outros publicanos, isso era algo abominável pela tradição judaica. Participar de refeições na casa de homem pecador. Para romper a tradição, Jesus afirma: são os doentes que precisam de médico. E eu vim para os doentes. Porém, eles, insatisfeitos com a resposta dada por Jesus, falam de uma tradição religiosa. Eles falam de uma tradição religiosa e não de uma tradição cultural. Os discípulos de João jejuam muitas vezes e os seus não. Nesse momento, Jesus fala algo que para nós classificamos como sendo novo. Aí entramos, aí compreendemos o papel de igreja numa sociedade. Irmãos, eu não estou dizendo, você que me ouve pela live, eu não estou dizendo que nós vamos abrir concessões para pecado. A mensagem é Jesus salva, mas a mensagem ainda continua dizendo, depois de salvo, tem que se provar de quê? Transformação. O que eu estou pregando aqui para vocês não é um trabalho, não é uma visão de uma teologia progressista. Eu continuo fundamentalista na minha teologia. Só que nós precisamos averiguar, irmão, as nossas estratégias. Será que a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, ela consegue, nessa excelente localização que ela está, atingir com uma mensagem clara o homem pecador que passa por ali? Nós precisamos ver isso. Será que, de repentemente, eu sou o maior responsável por nós estarmos botando remendos novos em panos velhos? Será que eu sou o maior responsável em querer colocar a ação do Espírito Santo como vinho, como símbolo da alegria, em obras que não podem recebê-los? Será que nós somos uma igreja e perguntamos ao Senhor: Senhor, temos guardado os teus mandamentos, mas será que somos obsoletos nas estratégias para fazer com que o seu mandamento seja recebido pelo homem pecador? Isso é para pensar, irmão. Isso é para que nós venhamos botar, como diz aí no dito, a nossa massa cinzenta para quê? Funcionar. Eu pergunto uma coisa a você, não precisa se manifestar, porque eu sei qual é a resposta. Jesus perdeu o seu poder? Não. Mas a igreja dele deixou de ser operante no contexto de sociedade. A igreja não está conseguindo atingir. A igreja tem a mensagem. A igreja é composta por membros. Você que está aí assentado, eu sei literalmente que digo, é um homem, é uma mulher de Deus, é um servo, é uma serva do Senhor. Mas, é como nós falamos, né? Para entender o significado do serviço, a gente não pode ver uma dádiva aí que a gente ouve, né? Com a palavra ardendo onde? No meu coração. A palavra ardia, mas eles só tiveram a visão quando ela o quê? Desceu. Arder no coração não significa que eu entendo a mensagem. Arder no coração não significa que eu sou servo. Arder no coração não significa que eu deixei de ser homem. Deus, nessa noite, Ele chama a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda e diz: eu tenho algo novo. Mas será que a tradição que vocês receberam de homens, não da minha parte como Deus, tem impossibilitado o meu novo no meio de vocês? Precisamos pensar nisso, irmão. Mas eu descobri uma coisa: quando você se debruça para estudar, é engraçado, né? Quando você estuda com seriedade,
vai procurando, vai vendo. Eu vi uma coisa que me chamou muita atenção e me levou ao primeiro posicionamento. O tema é a igreja novo. O primeiro ponto diz: para vivermos como igreja novo de Deus, precisamos, 2 pontos. O que diz aí? Abandonar métodos antigos e o versículo é o 5:36. E disse-lhes também uma parábola: ninguém deita um pedaço de uma roupa nova de linho pano a coser roupa velha, pois romperá e a nova em remendo não condiz com a velha. Lucas 5:36. Aí eu falei assim: nesse primeiro ponto, queremos falar de algo que acreditamos que é extremamente desagradável em igrejas batistas tradicionais: mudanças. Mudança sempre assusta as pessoas. Meu filho Isaías, ele estava quando eu estava digitando o sermão, ele estava na cozinha. Eu fiz uma pergunta a ele, não sei se você lembra, eu te perguntei: Isaías, quando chega no trabalho, lembrou? E alguém diz assim, patrão: nós vamos fazer mudanças. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça do trabalhador? E você o quê? Mudança dá medo, gente. Mudança amedronta. Mas tem uma coisa interessante. Por que mudanças traz medo? Presta bem atenção. Mudanças sempre assustam as pessoas. Exemplo: quando trabalha falar da palavra mudança, a primeira coisa que passa pela mente do empregado é: vão mandar pessoas o quê? Embora. Imagina isso dentro de uma o quê? Igreja. Provavelmente você estaria ouvindo essa palavra, mas você estaria igual uma panela borbulhando. Esse negócio de mudança, isso não dá certo. Esse negócio de mudança, isso dá complicação. É simples, por que você entende isso? Presta bem atenção. Isso está escrito aqui. Eu não estudei psicologia. Não tenho vontade também de fazer. Mas preciso muitas vezes pesquisar. Você sempre vai estar preso, refém de uma coisa que está onde? Lá no seu passado. João era um homem que bebia. João era um homem que caía no meio da rua. A mulher dele várias vezes ia lá pegá-lo. João estava todo urinado. As crianças da rua zombavam de João. Os filhos eram meio pequenos, mas não tinham noção disso. Um dia, João aceitou, sabe quem? Jesus. João agora está numa igreja. Vocês já viram, no movimento pentecostal, como alguém que é dependente do álcool aceita Jesus, daqui a pouco ele é introdutor. Daqui a pouco ele é obreiro. Ele tem um que diz assim: você tem que ter um paletó. João andava urinado, agora ele tem o quê? Paletó, gente. Ele está vestido, as pessoas olham e dizem assim: caramba, como é que João está? Ele passa, cabelo feito, não pode ter barba, ele está arrumado. O que João é agora? Uma pessoa na sociedade. Quem ofereceu isso a ele? Igreja. João agora anda de mão dada com a esposa que ele batia. Os filhinhos de João não usam mais roupa dada pelos outros, não. Ele se esforça para quê? Para comprar. João não era ninguém. Ele agora é um introdutor na igreja. Vamos ter uma mudança. Quando fala mudança, João pensa o quê? Vamos tirar da onde? Da introdução. Porque ele recebeu o valor
Na comunidade, quando lá atrás ele não tinha. As pessoas não querem mudança, porque elas estão presas ainda ao seu passado. Na igreja, ele foi reconhecido, mas lá fora não. Na igreja você é alguém. Na igreja você é respeitado. Na igreja você é respeitada. Na igreja, os teus traumas, as tuas angústias, os teus sentimentos, suas depressões, suas amarguras, todos os seus medos, eles estão encobertos pelo que você faz. Aí falar em mudança na igreja, o que o Márcio pensa? Não! Vão tirar de mim aquilo que trouxe valor aonde? Na minha vida. Gente, procede ou não procede? É verdade ou não é? Por isso que muitas vezes a igreja prefere botar o elemento velho, o elemento novo no plano que é velho. A igreja prefere muitas vezes imergir no Espírito Santo de que forma? Desperdiçando o que ele pode oferecer. Mas bota no ladrãozinho velho, porque não vamos mexer em nada. Eu ainda tenho voz. Eu ainda posso falar, mesmo que tudo esteja dando o quê? Errado. Irmãos, que desafio. Que confronto que Deus traz para nós nessa noite. Que perspectiva é essa, pastor? Bíblica. Nós não queremos mudar. Porque se mudar, é como aquela série de ilustração da vaquinha. Quem conhece a ilustração da vaquinha? Ilustração que você não conhece? Poxa, vocês não são batistas, não? Existia um povoado. E o povoado tinha uma vaquinha. Gente, eles amavam aquela vaquinha. Tudo de melhor era para aquela vaquinha. Um dia, chegou um viajante naquele povoado. Ele viu todo mundo passando adversidade, vivendo alguns problemas, sem coisa para comer. Ele falou assim: por que vocês não matam uma vaquinha? Não, a vaquinha a gente tem grande amor pela vaquinha. Nós tratamos bem o que temos, pode fazer falta para nós, mas para a vaquinha não. E aquele estrangeiro ficou um tempo ali, e um dia a vaquinha, como sempre, caminhava, ela foi passear. Quando o viajante viu, a vaquinha estava próxima de um penhasco. O viajante empurrou a vaquinha. A vaquinha morreu. O viajante foi embora. Passou um tempo, o viajante voltou àquele povoado. E ele percebeu que tudo estava o quê? Diferente. Ele perguntou assim: o que aconteceu com vocês? Porque a última vez que eu estive aqui, vocês estavam em condições de miséria. Eu vejo agora que tudo está bonito, as pessoas bem vestidas, tudo arrumado, as casas organizadas. O chefe daquele clã virou e falou assim: você não sabe o que aconteceu? Mataram a vaquinha. E quando a vaquinha morreu, nós percebemos que a vaquinha era a maior responsável por tudo aquilo que a gente viu. É desse jeito, gente. A zona de conforto, sabe o que ela traz em nós? O cômodo. Fica ali. Vocês lembram, para que não fique na minha palavra, de um sacerdote chamado Eli? Vocês lembram qual era a anomalia de Eli? Quem lembra? Quem lembra da anomalia de Eli? Ele era gordo e havia perdido o quê? A visão. Qual era a postura de Eli? Ele estava deitado no lugar o quê? Acostumado. Quando Deus chamou, ele ouviu a voz. O cômodo faz isso. O cômodo traz o conformismo para nós. O cômodo faz com que nós venhamos agregar nossas forças em algo que não pode trazer produtividade. Em algo que Deus está dizendo: minha igreja, meu servo, minha serva, para que você
pano velho. Vocês vão continuar pegando couro velho com odre e vão tentar fermentar um vinho novo que vai ser desperdiçado. Oh, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus nessa noite está dizendo: eu quero fazer algo novo. Sai do como, sai dessa coisa, sai dessa visão que tem limitado você enxergar a dimensão do que Deus pode fazer, do que Deus pode realizar na tua vida, do que Deus pode realizar na nossa vida, do que Deus pode realizar na nossa igreja. Será que nós estamos como aqueles saduceus? Será que nós estamos como aqueles homens, guardando tradições? Irmãos, nós estamos em 2023. Em 1970 havia auge nas igrejas batistas. Sabe por quê? Porque em 1970 não havia entretenimento, não havia shoppings, não havia cinemas. Tenta hoje você fazer um ar livre. Tenta hoje você convidar o João que projetou hoje com a rapaziada e com o Outback, porque ele nunca comeu costela do Outback. Ô João, vamos lá na igreja assistir um culto? Ô Márcio, não dá não. Mas por que, João? Hoje, 7 horas, a gente está indo lá para o Outback do Shopping Madureira. Eu e a minha rapaziada. É ou não é assim? Irmãos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós vivemos um tempo que a igreja é algo extremamente pichado dentro de uma sociedade. Quer ver repúdio do homem pecador é convidá-lo para ele vir ao quê? A uma igreja. Não, eu quero saber de igreja, não. A igreja não dá de pastor velho e quê? Dinheiro. A igreja é um lugar de pessoas manipuladas. A igreja é um lugar de pessoas não. Pastor, desculpa. Mas você está me chamando para a igreja? Eu fiz um negócio semana passada com o cliente. Ele me deu volta, ele me pagou. Como que nós vamos conseguir nesse tempo, irmão? Tirar essa imagem onde o mandamento não pode ser violado. Jesus salva, transforma, mas as estratégias que nós estamos usando tem levado as pessoas a ter um encontro com Jesus. Vamos entender porque dentro da igreja temos medo de mudança. Você lembra quem você era antes de fazer parte da sua igreja? Muitos de nós éramos pessoas sofridas, mal amadas, tímidas, desprestigiadas, dominadas por vícios e paixões. E quando aceitamos Jesus, o convívio eclesiástico mudou isso. Na igreja aprendemos que somos valorizados. E o maior medo é perder isso. Certo filósofo disse: a credibilidade é dada a uma igreja quando olhamos a vida de um alcoólico antes e depois da sua conversão. Esse é o medo na vida dos religiosos. A perda do prestígio que a lei trazia na vida deles. Jesus está dizendo que se não houver uma ruptura com os métodos e costumes antigos, e é como tentar colocar uma roda grande dentro de uma roda pequena. Só na transformação para isso. Deus vai fazer uma coisa nova, vai fazer com a roda grande dentro de uma pequena, mas isso é impossível. Uma roda grande não consegue entrar numa roda pequena. Para que haja isso, quem tem que receber a roda, para que adentre, é a grande e não a pequena. Então nós começamos a ver que é colocar remendo novo inteiro em pano velho. Mas não precisamos ter medo do novo e nem medo de perder prestígio. Então vamos entender isso melhor. Segundo ponto, para vivermos como igreja, o novo de Deus, precisamos, qual é o segundo ponto?
podem ler? Edificar a nossa velha natureza, odres novos, vinho novo. Precisamos então rejeitar a nossa velha natureza, porque somos odres o quê? Novos, recebemos vinho. Olha o que o texto diz. E ninguém deita vinho em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. A cultura judaica antes, odres eram recipientes feitos de pele de animais. Por causa da elasticidade do couro, as pessoas utilizavam esse material no processo de fermentação do vinho. O vinho novo era colocado em odres, mas à medida que ele fosse fermentando, a pressão aumentava e esticava os odres. Um odre velho já havia sido dilatado ao máximo e não possuía mais a elasticidade necessária para um novo processo de fermentação. Um vinho novo, novo, posto em odre velho, será desperdício. Tudo significa que os rituais da antiga aliança apenas apontavam para a nova. Eles cumpriam seu papel, mas cessaram. Tentar continuá-los após a chegada do Messias seria como usar remendo novo em pano velho, ou colocar vinho novo em odres inteiros. Eu me converti em 1989. Me batizei em 1990. Estou vivendo 2023. Gente, como é diferente. Como é diferente. Como? Quem aqui se converteu passando pela rua escutando uma música do Evangelho? Tem alguém aqui? Mas vocês sabem que isso acontecia, né? Vocês perceberam? Isso não acontece. Por que não acontece nos igrejas hoje, não? Por que isso não? O que é isso? Em décadas passadas, se tinha uma cultura muito interessante, né? Existe um filósofo que ele trabalha na perspectiva das sociedades, esqueci o nome do cara, e ele fala sobre sociedade líquida. E ele fala justamente isso. Quando a sociedade tinha solidez, se sabia distinguir o que era culto daquilo que não era culto, daquilo que era de cultura, daquilo que não fazia parte de uma cultura. Então, as pessoas tinham um ouvido mais apurado para escutar boas o quê? Músicas. Eles escutavam óperas, lembra? Estas óperas, né? Óperas eram para os eruditos, música clássica. Aí o que começa a acontecer? Chega a década de 80, é introduzido no Brasil, no final da década de 80, uma música norte-americana. E alguns defendem que o pai dessa música é James Brown, outros dizem que não. E ela nos Estados Unidos era chamada de funk. Quando isso chega o funk no Brasil, vocês vão lembrar. O funk era a música do favelado, do negro e do marginal. Era ou não era? Só que, para a década de 90, na Zona Sul, nas festas dos magnatas, começaram a se tocar o quê? A sociedade líquida diz que isso é uma música cultural, faz parte da cultura o quê? Brasileira. Ouvidos apurados ou contaminados? O homem não vai conseguir quando você canta cenas ardiosas. E é cenas ardiosas.
onipotente Rei. O que é onipotente Rei? Gente, eles estão com ouvidos contaminados. Eles não têm dimensão do que é onipotência. Eles não têm dimensão do que é uma seda ardilosa. Eles não sabem o que é um pendão real. Eles sabem que baixa, rebola, senta. Não estou dizendo que nós vamos nos rebaixar a isso. Mas estou dizendo que, em vez de falarmos que Deus é onipotente, é só dizer que Ele é poderoso. É fácil não de entender. Deus é poderoso. Em vez de dizermos um pendão real nos entregou o Rei, que tal dizer uma bandeira? O Rei Jesus nos entregou. Você está entendendo como nos tornamos obsoletos? A igreja não atinge a sociedade. Em especial nossas igrejas batistas tradicionais, gente. O homem entra e ele está tão contaminado pelo pecado que ele vai ouvir hinos lindos, louvores lindos, palavra maravilhosa. Ele vai levantar e vai dizer: vou embora porque esse lugar é muito chato. Não se põe remendo novo em pano quente. Nós estamos querendo achar que nós vamos conseguir ser uma igreja na sociedade pegando nossos costumes lá do passado. Vai dar noite. Vai dar noite. Não vai acontecer nada. Eu só vou ter vocês fiéis, porque vocês amam Jesus, amém? Mas não vamos conseguir atingir o mundo. Precisamos de rupturas, irmão. Não é bagunça, não. Quantos estão entendendo? Digam amém. Falando de bagunça, não, falando de ruptura. Estou falando de algo que tenha o mandamento de Jesus que salva e que transforma, mas faz com que a pessoa que adentro se sinta feliz. Fala: é bom, gostoso estar naquele lugar. Ali eu sinto o quê? Paz. Ali Deus transborda em mim alegria. E a tendência é que quando você vai num lugar que você se sente bem, o que acontece? Você quer o quê? Ficar. Só isso. Quer ficar. Você diz: ali é bom, o odre é novo. Porque está sendo enchido de vinho, está sendo enchido do Espírito Santo e está trazendo transformação. Irmãos, nós precisamos de ruptura. Nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus se mover nesse lugar. Não é o falar com estranho, não é o sapatear, não é o rodopiar, não é nada disso. É dentro do nosso costume batista. Com ordem o quê? Essência. Mas ele precisa entender que a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda não é um odre velho. Fazemos o seguinte, lancemos fora o odre velho. Não vamos olhar o nosso passado, porque se você aqui foi valorizado, se você aqui foi valorizada, vai continuar sendo o quê? Valorizado. É desse jeito. Mas precisamos estar preparados para o quê? Mudança. Tudo isso significa que os rituais da antiga aliança apenas apontam para a nova aliança. Eles cumpriram seu papel e cessaram. Tentar continuá-los após a chegada do Messias seria como usar remendo novo em pano velho, ou colocar vinho novo em odres velhos. Muitos teólogos aplicam essa parte da parábola de Jesus à ação do Espírito Santo na vida do crente. Sendo o crente o odre e o Espírito Santo o vinho. Acredito ser pertinente essa aplicação e fazendo uso dela, acrescento uma coisa importante. Se é improvável uma roda grande entrar em uma roda pequena, a igreja só pode viver o novo se ela se tornar o quê? Odre novo.
Quantos conhecem a igreja assim? E a igreja desse aqui está totalmente a mesma coisa. O novo de Deus só pode vir na nossa vida, da igreja, quando o Espírito acha olhos novos, que jogaram fora panos velhos e adquiriram o quê? Panos novos. Eu concluo essa palavra dizendo: por mais que o novo venha a ser para nós algo e traz preocupações, precisamos estar com os nossos corações abertos ao novo e ter a percepção de que muitas vezes Deus utiliza o novo para desafiar sua igreja e que também precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós na desmontagem de toda religiosidade que em nós o que reside. E nessa noite, no nome do Senhor Jesus, Ele convida as servas a estarem largando panos velhos, mas adquirindo nova veste, tirando odres velhos e apossando-se de odres novos, porque o que? O Espírito Santo quer derramar sobre você, a partir do momento que você se torna um odre novo. Concluo essa palavra dizendo: a igreja é o novo. Para vivermos como igreja, o novo de Deus, precisamos abandonar métodos antigos e costumes. Igreja, o novo de Deus. Segundo ponto: para vivermos como igreja, o novo de Deus, precisamos rejeitar a nossa velha natureza, porque odres novos também recebem o quê? Vinho novo. Vamos colocar em pé? Amém? Vamos terminar. Nós vamos cantar um hino do lar para a contribuição. Temos trabalhado esse hino. Fala: dá-nos tua visão, Senhor, olhos que eu possa ver. Quero agradecer a presença de todos. Deus abençoe a vida dos irmãos, aqueles que ficaram impossibilitados de estarem conosco, que nós também estejamos pedindo que o Deus Todo-Poderoso esteja abençoando. Quero falar com os nossos irmãos. Tivemos a casa da irmã Domingas. Continue orando pela irmã Domingas e com certeza, acredito que na próxima ceia ela vai estar conosco. Temos uma jovem que também nos visita. Deus abençoe, Daniel, fala com ela aí. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Queridos, vamos louvar o Senhor. Hino de número 546, né? Do inário para o culto cristão. Dá-nos tua visão. Vamos orar? Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse culto. Obrigado pelos irmãos, amigos que tiveram a oportunidade de acompanhar essa live. Fala conosco, continuamos abençoando. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a vida da Igreja Batista Memorial, e que possamos ver o teu novo, pois oramos crendo agradecido no nome do Senhor Jesus, e todos nós dizemos: amém. Você que nos acompanhou, Deus abençoe a sua vida.